Fala, torcida tricolor, mais um vídeo aqui no canal. A partida contra o Goiás, ela ainda dói, viu, pra falar a verdade. Mas temos que seguir, é, dá tempo ainda, né? Tem como correr atrás. E é isso que a gente vai fazer, né? Amanhã, às 6h30 no Morumbi, o São Paulo encara o Grêmio. Jogo que era no domingo, acabou passando pro sábado, tá? Mas antes de falar sobre o jogo, quero falar aqui sobre alguns jogadores aqui especulados para sair, né? Um deles é o Beraldo. Beraldo que se machucou no jogo contra o Goiás, vai ter que jogar de máscara, né? Não sei se vocês se lembram do goleiro, o Neuer, se não me engano, ele jogou um tempo de máscara, né? O Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, jogou muito tempo de máscara também por motivo de fratura. E o Beraldo foi a mesma coisa. Foi no jogo contra o Goiás, ele fraturou o nariz e vai jogar de máscara aí por um tempo. Então, não estranhe, né? É isso que aconteceu com ele durante a partida. E o próprio Beraldo, né, que vai receber uma proposta do Porto. Muitas mídias já vêm falando isso, mas vai acontecer só em dezembro, né? Quando terminar aí a temporada. E me parece que o Porto vem para levar. A vontade do jogador não é essa, a vontade é ficar e jogar Libertadores do ano que vem. Mas, né, as cifras mudam muita coisa, a gente sabe, já aconteceu mais de uma vez, jogador que vai ficar e acaba indo embora. E o Beraldo corre esse risco, né? A vontade dele é ficar e a vontade também é jogar na Inglaterra. Jogar na Premier League, eu acho que. E eu, por opinião própria, eu acho que a cara do Beraldo é jogar na Inglaterra. Ele tem futebol para isso e é uma ótima escolha. Mas o que tem até o momento é essa proposta do Porto que vai sair aí até o final do ano. Então vamos aguardar para ver como vai terminar essa história. Eu espero que o Beraldo fique. Espero que ele jogue a Libertadores, ele vai se valorizar mais. É um jogador que tem que faz parte do esquema do Dorival, né? Então qualquer perca desse jogador que faz parte do esquema acaba atrapalhando um pouquinho. Apesar de achar também que o Dorival tem que mudar o esquema, ele precisa de coisas novas, de peças novas, talvez uma formação nova. E vamos aguardar, né, a questão do Beraldo para ver como que vai terminar essa história. Outro jogador que pode deixar o São Paulo é o Luciano. O Luciano no meio do ano recebeu uma proposta de muita grana do futebol árabe, né? Que é o futebol do momento, né? Eles acabam, sempre que fazem uma proposta, acabam oferecendo um caminhão de dinheiro e é muito difícil o jogador recusar. É, e o Luciano ele tinha, né, como objetivo ganhar uma competição importante pelo São Paulo, isso aconteceu. E o empresário do jogador corre aí por fora para achar um clube para ele na Europa ou até em outro país, né? E o Luciano tem grandes chances de deixar o São Paulo também no final do ano. Por enquanto, nada oficial, nada concreto, mas a informação é essa. A vontade do Luciano é ficar no São Paulo e jogar Libertadores 2024. Na verdade, eu não estou vendo o jogador falar que quer sair. Muito pelo contrário, eu vejo o jogador falar que quer ficar. Isso mostra que o ambiente mudou. Isso mostra que muitos deles sentiram a diferença de ser campeão dentro do Morumbi, né, que é diferente, e a gente sabe disso, né? O próprio caso é o Erisson, né? O Erisson e o David são dois jogadores emprestados, o Erisson pelo Botafogo, o David pelo Inter. O Inter já manifestou a intenção de vender o David, não emprestar mais, mas o David quer ficar no São Paulo, gosta do clube, a mesma coisa o Erisson, né? O Erisson, antes do Caleri é, parar, né, terminar a temporada para se cuidar, para operar, o Erisson ele era apontado como fora dos planos para 2024 e o Botafogo ia negociar o jogador, se eu não me engano, com o futebol chinês, alguma coisa assim, um mercado desse tipo. Agora, o Erisson é o camisa 9 do São Paulo, tá substituindo o Caleri, vai ser ele que vai fazer essa função até dezembro, e ele quer ficar também, né? O Botafogo quer o jogador de volta, mas ele quer ficar no São Paulo. Então, é, o ambiente mudou, tá tudo muito bom, né? Mas saídas são inevitáveis também. Isso daí eu acho que é bom para o jogador, é bom para o São Paulo em questão financeira, mas nada concreto ainda. Sobre o Luciano, é a informação que eu passei. Quem corre para o jogador encontrar um clube é o empresário dele, é o staff do jogador. Também é uma situação que a gente precisa monitorar e ver como vai terminar, tá?
Um outro assunto é Rames Rodrigues. O Rames disputou 2 jogos pela sua seleção, Uruguai e Colômbia. O Uruguai jogou muito bem, contra o Uruguai jogou muito bem, fez até gol. E contra o Equador, jogou na altitude o jogo inteiro e jogou muito bem também. Não fez gol, mas jogou os 90 minutos e volta para o São Paulo elogiado pelo treinador da sua seleção. Muitos veículos de comunicação também apontam o Rames como titular contra o Grêmio. Eu acho que chegou a hora do jogador. Eu acho que ele precisa se encontrar no time. O Dorival precisa encaixar ele no esquema, porque é um jogador de muita qualidade, é um jogador que se cobra, é um jogador que sabe que pode ajudar o time, e o São Paulo precisa dessa técnica, precisa desse jogador diferenciado para achar os buracos na defesa adversária. Ele é muito perigoso em bolas paradas, em cruzamentos, enfim, acho que sábado é a oportunidade do Rames já se firmar nesse time e para 2024 o Dorival contar com ele entre os titulares. Não sei ainda como vai ser, porque o Dorival precisa tirar jogadores que é da sua confiança para colocar o Rames, e ele não tem esse perfil de mudar. Mas a gente viu contra o Goiás que é preciso, tá na hora. Ele já conquistou a Copa do Brasil desse jeito. A gente respeita a opinião do Dorival e confia nele. Só que do jeito que tá meio complicado. A gente precisa de um plano B. Tem argentino chegando no São Paulo, tá? Julian Palacios, camisa 10 do Goiás. Ele tá com seu contrato encerrando, ele é jogador do São Lourenço. E ele se ofereceu a jogar no São Paulo. Informação, Gabriel Sá, o jogador se ofereceu e o São Paulo confirma a intenção e monitora a situação dele. Ele é um jogador de 24 anos, só que ele é um meio campo, né? Eu não sei como seria ali no São Paulo, porque a gente tem bastante jogador para essa função. O que acontece é que o São Paulo precisa de um ponta de velocidade, até agora isso não aconteceu. E seria a necessidade máxima, seria um ponta de velocidade. Mas eu acabei vendo algumas coisas sobre o Palacios aqui. É um jogador habilidoso, é um jogador novo, pode agregar, tá? E só que todas essas especulações, né, para chegadas e saídas vai acontecer no final da temporada, tá? Então é normal que a gente especule, é normal que tenha fake news também, porque tem gente que aproveita dessa situação. Mas a questão do Palacios é real, é verdade, tá? E deve pintar no São Paulo mais um argentino. Amanhã, São Paulo joga contra o Grêmio às 6h30 no Morumbi. O jogo que era no domingo passou para sábado. O Grêmio não vem com força máxima, Soares e Reinaldo não jogam. Isso deixa o Grêmio um pouco mais fraco. Mas o Grêmio a gente sabe que é um time bem qualificado, é um time que sabe se comportar. E o São Paulo precisa tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Eu, assim, espero que o São Paulo consiga os 3 pontos, porque nós estamos a 5 pontos do primeiro da zona do rebaixamento. São 2 partidas. O São Paulo joga contra o Grêmio amanhã, Palmeiras fora de casa e Atlético Paranaense fora de casa. Os 2 jogos fora de casa são em gramas sintéticas, onde vira mais um adversário para o São Paulo. A ideia é que o São Paulo faça 3 pontos amanhã, para ir um pouco mais tranquilo para o Allianz e para Curitiba. No jogo de amanhã, que nem eu falei, espero que o Rames seja titular. O Dorival deve mexer, deve mesclar o time entre jogadores que ele costuma pôr no segundo tempo, entrando como titular. Assim eu espero, né? E não vai... Pelo que eu vi aqui também, a estimativa de ingressos aí está em 40 mil vendidos até agora. Tem bastante ingresso ainda. Você que pretende ir no Morumbi ainda dá para comprar, tá? Não deve ser um jogo para 50 mil não, eu acho. Até porque só se mudar, mas até então vai ser uma noite fria, né? E pode até chover. Então é complicado, é um jogo que o São Paulo precisa da sua torcida, mas isso daí também está jogando contra, né, o nosso tricolor. Enfim, Erisson de centroavante, acredito que vai acontecer isso. Ele vai manter, né? Porque Lucas como falso 9 ou o próprio Rames, acho que não dá. Deixa no seu comentário o que você acha. Se o Rames ele pode ser um falso 9 ou se é um 10 clássico. Eu acho que um 10 clássico se encaixa melhor pela qualidade que ele tem. Apesar de na Colômbia ele jogar como um falso 9.
Mas é um outro esquema na seleção dele, a gente também não pode esquecer. Ou o Lucas também como falso 9. Contra o Vasco, o Dorival fez isso, não foi muito bem. Acho que o Erisson tem que entrar como centroavante, porque facilita o Dorival a pensar as peças que vão acabar servindo ele ali. O Lucas entrando um pouquinho mais pela direita, o Rames mais centralizado ali fora da área, porque é um jogador que chuta, é um jogador que tem um bom passe. Eu acho que o Dorival tem que seguir nessa linha de raciocínio, tá? Ficamos por aqui, esses foram os assuntos do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tá bom? Comenta, deixa o like e vamos São Paulo.